Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta holística, trabalho com flores de Bach, com tarô. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, clica aqui embaixo no link, na caixa de descrição, para saber se o meu trabalho é para você. E hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu gostei muito, muito mesmo, que é o livro Emma, da Jane Austen, que é esse aqui, né, que eu li recentemente. Então eu sou uma fã recente de Jane Austen, eu comecei por causa de Orgulho e Preconceito, tá? Nunca tinha lido até então. E aí comecei a ler os outros livros dela. E aí agora eu estou lendo Emma. Bom, esse livro aqui, ele dá pra gente uma noção de como a manipulação, se interferir na vida dos outros, pode causar sofrimento também aos outros e a nós mesmos. E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Se você não lê o livro, e não tem problema com ficar sabendo da história e tal, tudo bem, porque a gente vai entrar mais numa questão de autoconhecimento, de coisas que a gente precisa observar no nosso comportamento e no comportamento dos outros, para que a gente viva uma vida mais satisfatória, uma vida que tenha mais a ver conosco, com os nossos objetivos, onde a gente quer chegar como pessoas, como indivíduos. Bom, mas para começar, eu quero dizer para vocês que esse livro atualizou para mim a definição de cavaleiro da literatura perfeito. Eu lembro que eu falei pra vocês nesse vídeo aqui sobre Orgulho e Preconceito que os meus homens literários favoritos eram o Mr. Darcy e também o Gilbert Blythe, né, de Anne de Green Gables. Porém, ao ler Emma, eu me encantei muito com a personalidade do Sr. Knightley, né, que é um dos protagonistas aqui do livro. Ele é um homem daquele tipo que você fala, este homem é honrado em palavra, comportamento, ações. É muito bonito de ver. Inclusive, quando eu tava lendo assim, né, eu pensava, meu Deus, será que a Emma vai ter alguma coisa com o Sr. Knightley, né? Será que não? Ai, meu Deus, será que esse Frank chato que vai ficar com a Emma? E eu acabei indo pro spoiler pra ver antes no YouTube, porque eu ficar com meu coração assim, não é possível, né, que não vai ser entre ela e esse homem, porque esse homem é maravilhoso. E realmente, assim, ele é um tipo de homem que a gente tem o prazer de ver fazendo as coisas, se relacionando com as pessoas. É aquele tipo de homem que é honrado com a palavra, ele é honrado com as pessoas, ele não fala pelos cotovelos, ele fala quando somente é necessário, ele tem uma postura muito, muito assim, bonita de se ver, né? É aquele homem que você fala, nossa, todos poderiam ser assim, né? Mas não são. E assim, é muito legal. E acho que eu rebaixei, eu sei que é uma opinião assim até meio estranha, mas eu rebaixei o Mr. Darcy para segundo lugar e o Gilbert Blythe para terceiro, ficando com o Sr. Knightley em primeiro, porque eu achei assim que realmente ele é o tipo de homem que a gente busca mesmo assim, sabe? O tipo de homem que você olha e você fala, nossa, que honra que tem, como fala bem, como se explica bem, como não rebaixa pessoas, como não fica tirando sarro de pessoas, como não faz fofoca. Gente, é muito lindo, assim, de ver o comportamento. E é pra gente se espelhar, né? Como homens ou como mulheres, do tipo de pessoa que talvez a gente precise ser. Claro que ele tem defeitos, como todo mundo, né? Tem até uma questão, assim, de talvez guardar muitos sentimentos e às vezes sentir por inveja, julgar o outro também, né? Mas são coisas até pequenas perto do tamanho da personalidade positiva que ele tem, tá? Então, atualizada com sucesso aí a definição de cavaleiros da literatura, né? Então, colocando o Sr. Knightley e o Mr. Knightley em primeiro lugar. Bom, então a gente vai falar um pouquinho então sobre 5 aprendizados desse livro aqui que a gente pode trazer para nossa vida. O primeiro é o seguinte: manipular situações e seus efeitos negativos. A gente vê no decorrer do livro que a Emma, ela tem essa fama de casamenteira, né, a matchmaker. E aí é muito interessante que ela vai observando as pessoas, interferindo na vida delas, de acordo com a opinião dela, de acordo com aquilo que ela acha melhor. Por que isso acontece? Porque ela cresceu a vida toda achando que ela era boa demais, né, que ela as opiniões dela eram muito válidas e as pessoas tinham muito o comportamento de colocá-la num pedestal. E aí o que acontece? Ela não tem maturidade suficiente para enxergar nesse momento que ela tá agindo daquela forma. E acho que a única pessoa que tenta trazer ela pra terra o tempo inteiro é o Sr. Knightley, né? Que vai apontando para ela, Emma, não tá correto, você vai se arrepender disso, não faça isso. E ela nem, né? Ela responde para ele e segue a vida, né? Porque ele é um dos melhores amigos da família, o melhor amigo dela. E aí ela fica fazendo coisas que podem prejudicar ela mesma, que a gente vai ver que prejudica, e também as outras pessoas, né? Ela causa sofrimento com essa sensação, essa necessidade de ficar manipulando os outros.
Tem um livro que eu indiquei pra vocês aqui no canal faz muito tempo, que é esse aqui, ó, Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima, do Flippen, que ele fala exatamente sobre isso em uma passagem aqui, sobre a necessidade da gente dar nossas opiniões e quando dar as nossas opiniões, porque às vezes a gente dá opiniões pros outros baseados naquilo que é melhor pra gente, não no que é melhor pro outro. E eu vi um pouco disso na Emma. Por exemplo, quando ela começa a amizade com a Harriet Smith, o que acontece? Ela acha que a Harriet é uma menina que precisa ter uma posição social melhor e se relacionar com homens de uma posição social melhor. Só que a gente tem que entender que naquele contexto da época, isso não era muito comum de acontecer. Um homem com uma posição social melhor, ou uma mulher com uma posição social melhor, nunca ia, né, ou algumas vezes sim, né, como a gente viu em Orgulho e Preconceito, mas era muito raro de acontecer, se relacionar com alguém com uma posição social abaixo, né, menor. E a gente viu a Emma tentando fazer com que a Harriet tivesse um relacionamento com o vicário, né, lá, o Sr. Elton. E aí o que aconteceu? Deu tudo errado, né? Que a Harriet já tinha sido pedida em casamento pelo Sr. Martin. E o que acontece? Ela fica depois chateada com tudo que vai acontecendo, porque a Emma, ela manipula aquela situação, tentando dizer pra ela mesma que ela quer o bem da Harriet. Mas será que é isso mesmo? Ou será que no fundo ela ficou preocupada da Harriet se casar com o Martin, ir pra fazenda, morar longe dela e ela não ter tanto acesso a Harriet? Ela perdeu uma amiga, já que ela já tinha, entre aspas, perdido a governanta, que é a senhora Taylor, que tinha se casado, né? E eu fico pensando assim que muitas vezes a gente faz isso, né? A gente vê alguém tendo uma oportunidade melhor de trabalho e vamos supor que a pessoa vai trabalhar numa cidade mais distante e você vai ver menos a pessoa durante a semana. E aí você fala, nossa, mas por que você não aceita esse mais perto de casa? Mas você tá falando isso não porque você quer o bem-estar da pessoa, é porque você tá pensando que você não vai ver mais aquela pessoa. Então você tá pensando em você, no que você sente, não no que a pessoa realmente quer, né? E esse livro tem uma parte muito interessante sobre isso. Eu vou deixar o vídeo sobre ele aqui, tá? Nos cards, para que você assista. É um vídeo antigo que eu fiz lá no comecinho do canal, mas vale muito a pena, que é sobre opiniões, tá? E é muito isso, da gente manipular os outros em prol de nós mesmos ou achando que estamos fazendo o bem para os outros porque não estamos vendo direito a realidade. Isso é muito evidente no livro Emma, tá? A gente vê isso muito na personalidade da senhorita Emma Woodhouse o tempo inteiro, quando ela tá tentando lá, como se a vida dos outros fosse um tabuleiro de xadrez e ela ficasse movimentando as peças, tá? O segundo aprendizado é, eu vejo a realidade ou eu vejo o que é confortável para mim. Nesse caso, a Emma, ela começa a ver um certo affair entre a Harriet e o Sr. Elton lá, né, o vicário. Porém, não é isso que realmente está acontecendo. Quando você vai lendo o livro, você percebe que, na verdade, o Elton, ele tá tentando agradar a Emma, ficando mais próximo da Harriet. Então, na verdade, o objetivo dele é gostar da Harriet porque a Emma gosta da Harriet, não porque ele quer ter um relacionamento com a Harriet. E aí a Emma não consegue enxergar isso, é muito óbvio, inclusive. O cunhado dela até fala pra ela no livro que o Sr. Elton pode estar interessado nela. Ela fala, não, imagina, ele fala, se você parar, se você continuar dando pra ele motivos pra ele achar que você quer ele, né, tá muito óbvio isso. Ela fala, mas eu não estou dando motivos. Ou seja, ela só enxerga o que ela quer, não a realidade. E muitas vezes, em nossa vida, nós também fazemos isso. Nós enxergamos o que queremos, não a realidade. Às vezes nos apaixonamos por alguém, aquela pessoa não está correspondendo, mas nós estamos vendo uma correspondência ali, uma reciprocidade que não existe. Por quê? Porque não estamos enxergando a realidade como ela é. Isso é muito cruel conosco e com os outros também, porque isso vai nos deixar paralisados, muitas vezes, em situações que não são dignas para nós. Então a gente precisa sim tirar esse véu da ilusão da mente e dos olhos, né, do olhar, para que a gente consiga enxergar a realidade como ela é, dentro de situações constrangedoras, como aconteceu com a Emma, que de repente estava lá vindo para casa, né, depois de uma festa de Natal, e aí o Sr. Elton vai se declarar para ela, e ela, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Mas será que ela não sabia realmente o que estava acontecendo? Ela estava evitando ver a realidade, porque ela queria que a forma como ela enxerga a vida estivesse dando certo, porque aí, de uma certa forma, mostraria o quão superior ela é e o como ela consegue enxergar as coisas como elas realmente são, né? Quando, na verdade, era o contrário.
Isso pode acontecer conosco também. A gente não enxergar a realidade para, às vezes, provar para nós mesmos que somos bons em alguma coisa que, na verdade, não estamos sendo tão bons assim. Então, é uma coisa para a gente observar e prestar atenção. A terceira questão é observar as ações dos outros, que podem nos dar algumas pistas de quem essas pessoas são depois. Quando você está se relacionando com alguém, eu digo até amizade, comportamento, trabalho, você observa como essa pessoa se comporta, como é a ação dela, como é o dia a dia dela, como ela se refere, como ela fala. Isso é muito importante porque às vezes a gente fala assim, mas eu não percebi que fulano era mau caráter. Será? Porque às vezes as pessoas elas dão alguns indícios pra gente de que elas não são confiáveis ou de que elas podem estar com um comportamento meio torto ali. Eu lembro que eu estava lendo o livro e uma coisa me irritava muito no Frank Churchill, né, que o Frank é um rapaz que chega depois e aí desperta uma certa curiosidade na Emma, um certo interesse. E sempre que os dois estavam juntos, pra mim, tá, na minha percepção, ele despertava o pior da Emma, que é fofoca, depreciar as outras pessoas. Então, eles acabavam depreciando a Jane Fairfax, que depois a gente vê que por que o Frank fazia isso não faz o menor sentido, porque ele era apaixonado pela Jane Fairfax, e aí ele ficava depreciando a moça junto com a Emma, um tonto, imaturo. E aí eu ficava pensando, né, se a gente for ver o que a pessoa faz, por exemplo, vamos supor, a gente coloca dois homens ali juntos, né, o Frank Churchill e o Sr. Knightley. A gente vê que o Sr. Knightley, ele tava sempre com uma postura muito... Ai, gente, perfeita, desculpa falar, mas são livros, é literatura, enfim, né? Com as outras pessoas, né? Ele gostava das pessoas, ele gostava de se informar com as pessoas, óbvio que ele tinha uma postura mais séria, né? Mas ele tava ali e ele mostrava pra Emma onde ela estava errando, ou seja, ele queria mostrar o melhor pra ela, para que ela errasse, aprendesse e fosse uma pessoa melhor. Mas o Frank, quando começava a conversar com a Emma, ele incitava essa coisa de colocar a Emma no pedestal e fazer com que ela se sentisse superior. E aí fazia gracinhas, falava da Jane, né? E aí o que acontece? Quando você tá se relacionando com alguém, vamos supor que você começa um relacionamento, um namoro. E aí o seu namorado ou sua namorada, enfim, é uma pessoa que fica fazendo graça da cara dos outros o tempo inteiro. Ou na frente dos outros mesmo, ou ali escondido, né? Quando a pessoa tá longe, fica falando mal da pessoa, não sei, enfim. E aí, quando você olha pra isso, o que você pensa? Aquela pessoa é uma pessoa excelente pra você? Você consegue ver isso ou você entra na dança daquela pessoa e tira o pior de você pra dar pro mundo? Porque às vezes a gente se relaciona com pessoas que fazem a gente crescer emocionalmente, que fazem a gente ser melhor. E tem vezes que não. Tem pessoas que vão tirar de nós o pior da gente, né? Que vão fazer a gente fofocar, que vão fazer a gente ser arrogante. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente precisa entender quem nós somos em essência. Então, quem a Emma é em essência? Né? Porque a gente sabe que ela é uma pessoa de bom coração, né? A gente entende que ela cai em si. Só que ela se deixou levar pelo momento, né? Por um homem que ela tinha conhecido ali há pouco tempo, que vinha e voltava, uma coisa meio estranha, demorou um tempão pra vir, não veio nem pro casamento do pai dele, e aí se incitava, né, uma certa dúvida sobre quem ele realmente seria, enfim. E aí a gente vê, né, a Emma agindo de uma forma, num comportamento não aprovável, perto do Frank Churchill. E aí o Frank nos dá pra gente aquele comportamento. Eu ficava pensando, eu falei, não é possível que a Emma vai ter um relacionamento com esse cara, porque, gente, eu lia e ficava cada vez mais desconfortável com o comportamento do Frank. E quando a Emma tava com ele, ela era muito deselegante. E aí a gente pensa nisso também, né? Claro que ele não incitava ela a ser deselegante, mas ele, de certa forma, trazia isso que já tinha nela, né? E aí a gente precisa observar esses comportamentos. Eu vou contar pra vocês uma história rápida de uma vez que eu fui conhecer um rapaz, né? Tava conversando com ele já fazia um tempo e a gente resolveu se encontrar. E aí eu me lembro de uma coisa muito curiosa que aconteceu. Nessa época eu já trabalhava com tarô, já tava atendendo como taróloga e eu tinha contado pra ele, né? Que eu tava trabalhando como taróloga também, enfim. E aí ele me falou pra mim assim, uma moça que eu ficava também é taróloga. Eu não sei se você a conhece. Eu já achei estranho, porque eu tava conhecendo ele e ele tava me falando de uma outra moça que ele tava ficando, que também é taróloga. Ok. Eu falei assim, não,
quem será que é? Ele, eu não vou falar porque vai que você conhece, ela é um pouco famosinha. Aí eu pensei, ok, ele tá falando de uma moça, né, que eu possa conhecer ou não, né, do meio do tarô ali, das redes sociais, do YouTube da vida, e vamos ver até onde ele vai. Eu falei assim, não, me fala quem é, talvez eu conheça. Aí ele, não, vai ser chato. Eu falei, não, fala. E ele falou quem era a moça. E aí eu conhecia mesmo, eu tinha comprado um curso dela, né, um curso sobre como viver de tarô, enfim, né. E aí eu pensei, caramba, apertei um pouquinho mais o cara soltou. Se ele fosse um cara que realmente tivesse uma postura do Sr. Knightley ali, ele nem ia falar primeiro, ele nem ia comentar isso, porque ele tava conhecendo uma outra mulher, mas começou a falar de outra. Achei estranho. E aí ele falou isso. E depois ele começou a falar da moça, mal da moça. Tipo, ela comprava uns cursos caros de marketing, não sei o quê. Né? Gente, falou da moça lá, enfim. E aí eu olhei e falei assim, puxa, né? Que coisa, não? E eu pensei, não gostei, né? Você tá fazendo isso com uma moça que eu conheço, entre aspas, né? Só comprei um curso dela, sei quem ela é. E eu pensei assim, poxa, mundo pequeno e pessoa desnecessária. E aí a gente não se falou mais, eu não falei mais com ele, né? Eu vim embora, ele me convidou pra ir num bar, tomar alguma coisa, eu também não bebo. Aí eu falei assim, não, eu vou pra casa, vai chover, enfim. Aí ele ficou meio assim e a gente não conversou mais, né? E eu achei interessante, porque eu também não ia querer mais conversar com ele, porque eu achei estranho, sabe? Assim, comportamento estranho. Então, um comportamento muito Frank Churchill e pouco Sr. Knightley. Então, traz pra gente isso, observar, será que o que a pessoa tá fazendo aqui, ela não vai fazer com você também, né? Uma vez eu conversei, saí com uma moça, que ela tinha um canal no YouTube, taraná, né? Tava falando de outra, por que não pode falar de você? Fez com outra, por que não vai fazer com você? Ou ao contrário também, tá? Fez com outro, né? Por que não vai fazer com você? Né? Então é isso, a gente tem que observar as ações que elas geralmente preveem comportamentos, tá bom? Bom, a quarta questão é a necessidade de avaliarmos comportamentos, que é um pouco disso a diferença entre o Sr. Knightley e o Frank Churchill. Quando a gente está conversando com alguém, não é só a conversa que é importante, a gente precisa avaliar o comportamento dessas pessoas, como elas se comportam perto de nós e longe de nós. Longe de nós sobre o que nós ficamos sabendo que elas falam, fazem, enfim, né? Então a gente precisa aí avaliar esses comportamentos para ter uma ideia de quem realmente a pessoa é. Então a gente precisa observar um pouco mais, com mais calma, antes de sair, né? Acreditando demais naquilo que a gente está ouvindo. A gente precisa observar o comportamento, as ações. Tem uma frase, inclusive, do Mr. Knightley lá no final do filme, que ele fala assim pra ela, né? Pra Emma, se eu te amasse menos, eu conseguiria falar mais. Mas como ele ama muito, ele não tá conseguindo se expressar. Eu achei interessante porque eu pensei assim, né? Se eu te amasse menos, eu conseguiria falar mais. Aí eu pensei, ok, vamos trazer aqui, né? Às vezes, quando eu amo pouco, quero pouco, é o meu ego que tá querendo, eu falo muito. Eu quero falar demais, eu falo que amo, falo que vou fazer e acontecer, mas não sou realmente alguém que ama, né? Eu só estou falando sobre amor, eu não estou vivenciando o amor, é mais ou menos isso. Então, se eu te amasse menos, eu conseguiria falar mais. E aí me fez pensar na tagarelice de algumas pessoas, né? Pessoas que falam muito, em todos os sentidos, e que às vezes só falam, mas não vivenciam o amor. Porque falar nem sempre é necessário, às vezes a gente precisa viver e sentir. Eu achei super interessante, né? E o Frank, por exemplo, falava demais, inclusive falava mal dos outros. E bola fora, um Zé Mané, não gostei. E aí, vendo esse comportamento, né, achei muito bonito. E achei essa frase muito bonita também. Se eu te amasse menos, eu conseguiria falar mais. Achei bem bonito. E é lindo no filme e na série que eu vou deixar pra vocês, tá? Aqui embaixo o link pra vocês assistirem, caso vocês queiram. Bem bonitinho também. Então é isso, a gente observar os comportamentos também ajuda a gente a sair de algumas enrascadas.
A próxima questão é cuidado com o que você fala, né, para as pessoas. Então, sabe quando você fala assim, por exemplo, eu sou sincerona, eu falo tudo que eu penso, eu sou sincerão, né? Não, eu tenho que falar o que vem na minha cabeça. Ah, não, eu sou assim. Gente, será que é bom ser assim? Tem uma passagem que é uma passagem até cruel do comportamento da Emma, que ela distrata, né, a senhorita Bates, que é uma mulher com mais idade, que não se casou e que já tem uma condição social que ela é chamada de pobre, né? E ela anda no círculo deles, assim, a gente pode entender como uma compaixão da comunidade com ela, né? Que ela tem uma mãe já meio doente, enfim, e ela é tia da Jane Fairfax. Então, e aí a gente vê que a Emma acaba sendo cruel com a senhorita Bates, né? E aí a gente vê que a pessoa não mede o que vai falar. Isso é muito comum acontecer, né? As pessoas falarem, eu sou muito sincera, eu falo na cara mesmo tudo que eu penso. Gente, isso nem sempre é uma característica positiva. A gente também tem que pensar que por trás daquilo que a gente fala pode ser uma faca para ferir alguém, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Com quem a gente está falando, com as características sociais das pessoas que a gente está falando. Porque existem tantas nuances dentro do mundo que a gente vive, de pessoas, de comportamento, de emoções, de sentimentos, de características sociais, que a gente acha que o mundo, só porque pra gente é de uma forma, pro outro também é. Não, né? As pessoas enxergam a realidade de diferentes maneiras. Por isso que nem sempre a gente pode estar falando qualquer coisa que vem à mente de qualquer jeito. A gente precisa, muitas vezes, olhar para essa situação e ver o que eu posso falar e o que eu não posso. Ter maturidade, que é isso que eu admiro muito no comportamento do Sr. Knightley, por exemplo. A maturidade para saber o que falar, o momento certo, né? Observar as situações. Isso é muito, muito complicado. Ainda mais nos dias de hoje, em que nós somos muito imediatistas. Eu falo por mim também, já falei muita abobrinha, muita besteira, né? E a gente vai aprendendo com o tempo a se controlar um pouco melhor, a falar de uma forma mais calma. E a gente vê que pessoas que têm um nível de maturidade mais menor, mais baixo, são mais imaturas, falam pelos cotovelos e falam qualquer coisa. E às vezes falam com essa desculpa de que eu sou sincerão, eu sou sincerona mesmo. Então, a gente vê que no livro aqui, da Jane Austen, isso causou um sofrimento à senhorita Bates, né? E para a própria Emma também, depois. E que poderia ter sido evitado se ela tivesse um pouco mais de calma e compostura durante aquele momento, tá bom? Bom, e a última questão é procurar defeitos no outro para esconder sua frustração, né, a sua inveja. Então a Emma, ela ficava procurando defeitos ali na Jane Fairfax para poder esconder de si mesma que ela se sentia inferior a Jane Fairfax. E aí é interessante, né? Quantas vezes a gente não vê alguém, a gente fica buscando defeitos naquela pessoa. Ah, tem um defeito aqui, tem um defeito ali, não faz isso certo, não, né? Porque a gente quer esconder a nossa própria frustração. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente acha que uma pessoa é toda errada, a gente olha pra pessoa, a pessoa, ela é até amável, ela tem amizade com outras pessoas, é uma pessoa com um bom comportamento, mas a gente tá sempre procurando um defeito, é porque talvez a gente esteja com alguma frustração em relação a nós mesmos e com alguma sombra nossa que está sendo ativada pelo comportamento daquela pessoa. Então é legal a gente olhar para essas questões também, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado das lições sobre esse livro. Ah, sumiu aqui da telinha, mas é o Emma, é esse aqui, ó, que é um combo, né, que eu comprei. E aí, esse livro é maravilhoso, os filmes também, eu vou deixar pra vocês os filmes aqui, caso vocês queiram assistir. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!